Bom, então vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui, importando dados, tá? Então eu vou usar uns dados que eu vou compartilhar com vocês, que está aqui na pasta onde eu criei o project, eu tenho uma pastinha chamada data também, tá? E dentro dela, por enquanto, eu tenho esses três arquivos aqui. É o mesmo conjunto de dados, salvo em formatos diferentes, tá? Só para vocês darem uma olhada como é que é. Primeiro, são dados de vogais do português do Brasil, então estão codificadas aqui com letras, tá? Para 7 vogais orais tônicas do português. E são dados de duração das vogais em milissegundos e dados do F1, do primeiro formante. São valores em hertz, tá? São frequências de ressonância de cada uma das vogais. Então tenho 3 colunas e várias linhas aqui para esses dados, tá? Só para vocês saberem que é esse o exemplo aqui que eu vou usar. Então vamos lá, como é que a gente importa os dados? Normalmente um pesquisador ou ele vai ter já um arquivo de dados que é fruto de exportação de algum outro programa, onde ele fez algum tipo de análise, né? Ou ele trabalha com esses dados num programa de planilha, como o Excel, por exemplo, ou Numbers, né? Ou do Google, ou enfim, do LibreOffice e tal. E eu diria que um dos formatos mais comuns de se salvar arquivos de dados é num formato chamado CSV, que é Comma Separated Values. Quando você salva um arquivo dessa maneira, em todos esses programas que eu citei, Excel, Numbers e tal, tem como fazer isso. Você cria lá sua planilha normal, sem formatações, tá? Ignora negrito, cores, né? Cria lá sua planilha e com seus dados, então você coloca as variáveis nas colunas e as observações nas linhas. A primeira linha é o nome das variáveis, tá? Como eu mostrei aqui, deixa eu voltar aqui nesses meus dados, tá? Então eu tenho aqui a primeira linha são os nomes das variáveis. Eu tenho uma variável vogal, tenho a variável duração e tenho a variável F1, tá? 2 variáveis de resposta e uma variável preditora aqui. E depois cada linha é uma observação, tá? Que pode se repetir aqui porque são pronúncias articulações do A diferentes, por exemplo, tá? Então a gente organiza assim, sem dar espaço, sem deixar a célula vazia e sem ligar para a formatação, tá? E quando você vai lá no seu programa de planilha e pede para salvar como CSV ou Comma Separated Values, ele cria um arquivo como se fosse um arquivo de texto e o final dele, a extensão é o ponto .csv. Esse tipo de arquivo é muito comum, eu diria que é um dos mais comuns para se salvar dados, tá? Então eu vou mostrar, se você tem um arquivo CSV, como que você faria a importação dessa planilha para cá, tá? Eu vou limpar esses objetos aqui que eu tinha criado, vou vir nessa vassourinha aqui do RStudio, vou clicar nela, ele me pergunta se eu quero limpar e eu limpo só para a gente começar aqui do zero, tá? Esse pedaço. Então, para eu ler um arquivo de CSV, eu quero pensar primeiro no nome do objeto. Aqui o R vai criar um objeto também e dentro dele vai estar a planilha inteira, tá? Vetores eram só como se fosse uma coluna, né? Aqui vai estar a planilha inteira. Então eu vou chamar esse objeto de... Como eu vou mostrar como importar das 3 maneiras, eu vou chamar esse aqui de vogais CSV, tá? E aí esse vai ser o nome do objeto, onde o R vai abrigar todos os meus dados. Para eu ler o meu arquivo aqui para dentro, eu preciso da função read, ponto, e ele já me sugere aqui, tá? É o CSV mesmo que eu quero. Eu aperto um Tab, ele já completa aqui a função e coloca o parêntese, tá? E me dá aqui umas dicas dos argumentos que são possíveis, tá? Alguns são essenciais, então tenho que dizer o nome do arquivo, e outros são opcionais, tá? Como o nome do meu arquivo é um texto, eu preciso colocar aspas aqui dentro. Então eu abro aspas, o RStudio já fecha para mim. E aqui tem uma dica, tá? Se eu estou dessa maneira aqui, com read.csv, parêntese, aspas, e meu cursor está aqui dentro, e eu aperto Tab, o RStudio me mostra o que eu tenho dentro da minha pasta, onde eu criei aqui o meu projeto, tá? E se eu aperto Tab de novo quando está selecionado Data, ele entra nessa pasta e me mostra o que tem lá dentro. Eu posso só navegar aqui até o CSV e dou um Tab de novo. Eu poderia digitar tudo isso, mas essa é uma maneira fácil de não errar, inclusive, o caminho, tá? Porque vocês vão ver que algumas vezes, principalmente no início,
a gente recebe umas mensagens de erro do R quando vai ver uma besteirinha, como esqueceu do ponto, não fechou as aspas. Aqui, em vez do A, o dedo escorregou e digitou um Q, ou deixou um espaço em algum lugar. Erro de digitação é uma... Se você receber uma mensagem de erro do R, primeira coisa, olhe e vê se digitou tudo exatamente como era. Tá? Se precisar, copia de um outro lugar e cola. Tá? Se eu der um Ctrl Enter aqui, novamente ele não me dá nada no console, mas também não me dá um erro. E aqui no meu painel de Environment, ele me mostra que ele criou um objeto chamado vogais CSV. E esse objeto tem 234 observações de 3 variáveis. Né? Vocês já tinham visto lá que é a vogal duração F1 e a gente não tinha visto quantas linhas, mas são 234. Tá? Já a gente vai olhar dentro desse arquivo, mas eu já quero mostrar como que eu importaria se o meu arquivo tivesse em um outro formato. Tá? Então, um outro formato comum de se ter arquivos de dados é um tab delimited txt. É um arquivo de texto em que as células, em vez de terem sido separadas por vírgulas, como CSV, elas foram separadas por um tab, por um espaço de um tab. Tem programas de análises que vão te dar um arquivo já dessa maneira. E, novamente, no Excel, no Numbers, no seu programa aí de planilha, você pode criar sua planilha, de novo, sem formatar, sem ligar para cores e tal, e vai no salvar como e escolhe salvar como arquivo de texto, delimitado, separado por tabulações. Tá? Em inglês é um tab delimited txt. Então aqui eu vou chamar de objeto diferente, tá? Só para a gente ver como eles vão ficar iguais. Vou colocar assim, vogais txt. E a função, se a função de CSV era read.csv, aqui eu vou digitar read. E eu começo a digitar um tab, ó, ele me dá a opção aqui, ó, read.table é o nome. Eu dou um tab, ele já põe os parênteses, como o nome do arquivo é um nome, né? Eu preciso das aspas. E aqui novamente eu vou navegando com o meu tab e chego no meu arquivo txt, tá? Que eu já salvei dessa maneira, delimitado por tabulações. Eu dou um Ctrl Enter, o R cria aqui o objeto vogais txt com 235 observações e 3 variáveis. Aumentou uma observação aqui, tá vendo? Então tem algum problema numa dessas duas funções. O que a gente pode fazer? Aqui no RStudio, se eu clicar em cima desse objeto, ele abre para mim em forma de planilha. Então eu vou clicar no vogais CSV e ele abre aqui. Eu tenho vogal duração F1 e eu tenho as vogais e os valores. Tá? Se eu clicar no vogais txt, olha só o que aconteceu. Ele colocou como título das variáveis, variável 1, variável 2, variável 3, e vogal dur e F1 como se fossem os primeiros valores. Então, essa função read.table, ela, por padrão, ela acha que você não tem cabeçalho. Tá? Então eu preciso voltar aqui na minha função e adicionar um argumento. Para adicionar um argumento, eu coloco uma vírgula e o nome do argumento é header, que é de cabeçalho. E ele automaticamente me sugere o igual, que é o que eu vou precisar, e o que eu preciso é colocar um T. Eu posso colocar um T ou eu posso escrever um true assim, em maiúsculo. Tá? Eu vou colocar um T que é mais fácil. E aqui esse argumento está dizendo para o R que esse meu arquivo ele tem cabeçalho. Cabeçalho é igual a verdadeiro. A função read.csv, o header equals true já é o padrão. Para o tab delimited, o padrão do header é header equals false. Tá? Então eu dou aqui um command enter e o R atualiza o meu objeto e agora eu tenho 234. Tá? E uma outra opção, eu posso importar um arquivo em formato de Excel. Como é que é? XLS ou XLSX, tá? Agora, para eu fazer isso, o R não faz por conta própria, assim, o R base. Mas lembrem-se lá dos meus slides que eu falei que se o R não faz alguma coisa, como ele tem código aberto, as pessoas podem criar pacotes para criar suas próprias funções, tá? Então existe um pacote chamado readXL, né? Só que são as letras XL, e eu vou precisar desse pacote. Como é que eu uso um pacote? Sempre que você vai usar um pacote pela primeira vez, você precisa instalar esse pacote. E o comando é install
ele já me dá a opção aqui, ó, .packages. Eu dou um tab, ele completa para mim. E como eu vou escrever o nome do pacote, precisa ser entre aspas, tá? Então eu quero instalar o pacote read Excel. Aqui no meu R já está instalado e eu só preciso dar esse comando aqui a primeira vez que eu vou usar. Ou se tem uma atualização muito grande do R, ele zera tudo, aí eu instalo os pacotes, tá? Então se eu der um Ctrl Enter aqui, o meu R ele vai rapidinho. O de vocês ele vai demorar aqui um pouquinho, vai passar diversos comandos aqui até instalar o pacote todo, tá? E aí, quando terminar aqui, o pacote vai estar instalado. Se ele não der nem, vai dar várias mensagens aqui, mas se não der mensagem de erro é porque deu tudo certo, tá? Na verdade, ó, meu R estava sem esse pacote. É um pacote que eu não uso no meu dia a dia. Eu nunca importo no formato Excel, então nem estava instalado. Foi bom que vocês viram aqui o que acontece quando eu vou instalar. Ele demora exatamente esse tempo, ele se conecta, tem que estar conectado na internet e ele instalou normalmente, tá? Então, a partir de agora eu não preciso mais instalar, mas eu preciso carregar o meu pacote. Então, toda vez que eu abro o R, para eu ter acesso a esse pacote, eu preciso carregá-lo uma vez, tá? E aí, toda vez que eu reiniciar uma sessão do R, se eu quiser usar um pacote, eu preciso carregá-lo novamente. O comando é library. E agora, como o read Excel é um objeto aqui dentro do R, porque ele já existe aqui no meu R, eu não preciso mais das aspas. Eu simplesmente coloco o read Excel e ele até me sugere porque já está instalado aqui dentro, tá? Eu dou um Ctrl Enter e se ele não deu erro nenhum, ele carregou o pacote, tá? Então, pacote carregado. Agora eu vou ler, tá? Eu vou chamar o meu novo objeto de vogais XLSX, que é o formato que está lá o meu arquivo. E aí, qual que é a função? Eu preciso conhecer as funções que o pacote tem, tá? Eu já sei que a função dele possivelmente vai começar com read, né? Então, vê que se eu começo a escrever o read, ele já me sugere aqui o read underline Excel, que é do pacote read Excel, tá? E é bem a função que eu quero mesmo, tá? E ele já me diz aqui quais são os padrões dos argumentos e tudo, tá? Então, eu dou um tab aqui e eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Então, abro aspas e aí se eu apertar um tab, novamente eu navego até o meu arquivo que está aqui, vogais.pb x.xlsx, que é o arquivo nativo do Excel, tá? Se eu dou um Ctrl Enter, o meu R vai criar aqui o objeto vogais xlsx, que tem 234 observações de 3 variáveis, tá? Então aqui eu fiz a importação aqui dos meus dados. Vou fazer uma breve observação que eu não vou colocar aqui no vídeo, mas no script completo que eu tenho para essa primeira aula, tá tudo bem escrito ali, que é a seguinte questão. Nesses meus dados aqui, eu não tenho decimais, tá? Eu tenho números inteiros, tanto para duração quanto para F1. Quando eu trabalho com decimais, a gente tem um pequeno problema, os brasileiros, porque normalmente os nossos computadores estão configurados de maneira que os decimais são separados por vírgula. E um arquivo CSV, em vez dos campos estarem separados por vírgula, porque a vírgula está sendo usada para os decimais, ele separa os campos por ponto e vírgula. Já computadores que estão formatados para a língua inglesa, por exemplo, usa ponto para separar decimais e num arquivo CSV usa as vírgulas para separar os campos. E é o caso do R. O R ele tem uma expectativa por padrão de que os decimais sejam separados por ponto. Se na sua planilha os decimais estão separados por vírgula, não tem problema, tá? E aí no script completo que eu tenho, eu mostro as possibilidades de como importar, tá? Você pode colocar um argumento a mais, que é um DSC de decimals, e aí você especifica que é vírgula no seu caso, ou você pode usar por exemplo, se você for usar um read CSV, você pode usar o read CSV 2, que aqui dentro dessa função, ó, ele está mostrando o que ele tem. Ó. Você precisa colocar o file, o padrão dele é header equals true, então ele acha que tem cabeçalho. Aí o separador dele por padrão é ponto e vírgula, e o padrão dele de decimal é vírgula, tá? Enquanto que o read.csv, ele precisa do nome do arquivo, o header padrão é verdadeiro, o cabeçalho é verdadeiro, aí o separador dele é vírgula e o decimal dele é ponto, tá? Então tem
tem essa diferença aqui dessas duas funções, dependendo de como estão os seus decimais, tá? Mas enfim, aqui no vídeo eu só queria dizer que é possível, tudo é possível, né? Se o R não faz por padrão, alguém vai inventar um pacote que faça, mas no script que eu vou compartilhar com vocês está tudo completinho, tá? Então, enfim, eu estou aqui com esses meus 3 objetos, eles são exatamente iguais, tá? E na verdade, para eu não ter que ficar digitando esse final, eu quero trabalhar simplesmente com um objeto chamado vogais. Então eu vou criar um objeto vogais aqui e eu quero que ele seja igual a qualquer um desses, porque eles são exatamente iguais. Vou usar esse primeiro que apareceu aqui, tá? Então pronto, o R criou um objeto chamado vogais e é com esse que eu vou trabalhar, só para eu digitar menos, tá? Então depois que eu importo os meus dados, eu posso visualizar algumas coisas, tá? Se eu só escrever vogais e der um Ctrl Enter, ele vai me mostrar aqui absolutamente tudo, ele imprime tudo. E isso é impraticável. Aqui eu tenho um conjunto de dados bem pequeno, né, 234 observações, só 3 colunas, e é impraticável e ele vai travar aqui. Então, se pensar que a gente comumente trabalha com milhares de linhas e dezenas de colunas, é impraticável querer olhar os dados todos de uma vez, tá? Então, isso aqui não dá muito certo. Eu posso usar a função view com V maiúsculo, tá? Escrevo vogais dentro. O que ele faz é abrir aqui. Então essa função é a mesma coisa do que clicar aqui no painel Environment em cima de vogais. Ele faz exatamente a mesma coisa. Veja que quando eu clico aqui, ele dá o comando aqui de view, tá? Aqui eu vejo com a cara que os dados têm numa planilha de Excel, por exemplo. E aqui tudo bem, dá para eu ver, mas ó, tá vendo que só de eu fazer um scroll aqui, ó, ele está carregando e já parou de mostrar, né? Então aqui também trava muito. É bom para eu dar uma olhadinha assim, uma espiada, tá? Mas normalmente trava muito e fica difícil de visualizar, tá? Quais são outras opções para eu ver, tá? Eu posso usar a função names e colocar vogais. E o que ele faz aqui é me dar os nomes das minhas variáveis. Então, para eu conhecer as colunas que eu tenho, por exemplo, tá? Eu posso usar a função head, coloco vogais dentro e ele vai me dar as primeiras linhas, todas as colunas e as primeiras linhas, tá? Por padrão aqui são as 6 primeiras, tá? 7 incluindo o cabeçalho. Então aqui é bom para eu ter uma ideia de como é que estão os meus dados. Aqui eu já sei que são 3 colunas e tenho uma noção dos valores, tá? Se eu quiser ver o finalzinho, os últimos dados, eu posso usar tail e ele vai me mostrar os 6 últimos, tá? Aqui de novo para eu ter uma ideia de como se comporta. Eu posso usar um str de structure e colocar vogais, e esse aqui é bastante útil, eu uso muito esse, tá? Ele vai estar me dizendo que vogais é um objeto do tipo DataFrame, que é como se fosse uma planilha, né? E que tem 274 observações de 3 variáveis, e ele me mostra informações sobre cada coluna. O $sign aqui, o cifrão, é para dizer coluna, tá? Então tem uma coluna chamada vogal, que é do tipo caractere, e que tem esses valores iniciais aqui, A, I, O. Eu tenho uma coluna chamada dur, que é do tipo números inteiros, né? Integers, e me mostra aqui os primeiros números para eu ter uma ideia. Eu tenho uma coluna chamada F1, que também é de números inteiros, e com esses primeiros valores aqui, tá? Eu tenho uma função chamada summary, e que eu posso colocar vogais aqui, e ele vai me apresentar alguns resumos para o que for numérico, resumos de estatística descritiva, inclusive, tá? Então ele me mostra aqui que eu tenho vogais com tamanho 234, que é do tipo caractere, e como o R interpretou essa coluna como caractere e não como fator, a gente vai ver isso daqui a pouco, qual que é a diferença. Ele não está interpretando como 7 ocorrências, né? Ele vê cada repetição como sendo uma coisa individual, cada um é um caractere, mas a gente tem como mudar isso aqui também. Para a duração, ele está me mostrando aqui a média da duração, então já estou vendo aqui a média da duração de todas as vogais. Isso não vai responder nenhuma pergunta de pesquisa, né? Porque eu quero justamente ver, se eu for olhar para esses dados, eu quero ver se as vogais têm durações diferentes, né? Mas para eu ver se os dados fazem sentido, se o R importou tudo corretamente, né? Então tem uma duração aqui de 101 milissegundos, ele me mostra o valor mínimo, o valor máximo. Isso aqui, na nossa aula de distribuições medidas centrais, a gente vai ver a diferença de média e mediana. Ele me mostra o primeiro quartil e o terceiro quartil. Mesma coisa para os valores de F1, tá?
Então, isso aqui são algumas maneiras que o R, com as suas funções de base, eu importo os dados e faço algumas visualizações. Tá? No nosso curso, a gente não vai usar muito as funções do R base, como se fala. A gente vai usar um pacote que é muito útil, muito versátil, fácil de se trabalhar, com muitas funções úteis, chamado Tidyverse. Então, eu vou colocar aqui o pacote Tidyverse, que ele é na verdade uma coleção de alguns pacotes, tem alguns pacotes dentro desse, tá? E a gente vai usar no curso inteiro as funções dele para carregar dados e para manipular os nossos dados. Eu vou mostrar alguns exemplos de funções iniciais desse pacote agora, tá?